Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 9 dessa profecia, versículos de 1 a 7. Isaías 9, versículos de 1 a 7. Está escrito assim na palavra do Senhor: mas para a que estava aflita não haverá escuridão. Nos primeiros tempos ele envelheceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como o rio, dia de Midian. Porque todo o calçado daqueles que andavam no tumulto e toda a capa revolvida em sangue serão queimados, servindo de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. Lembramos, Senhor, das tuas palavras proféticas, lembramos, Senhor, das cenas do passado, mas o que mais desejamos na nossa alma é entender o teu propósito para as nossas vidas hoje. Por isso eu quero te pedir que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Eu quero confessar diante dos meus irmãos e diante de ti a minha incompetência de fazer qualquer coisa, Senhor, se o Senhor não derramar a tua graça. A razão do teu povo estar aqui é o Senhor. O anseio do nosso coração é a tua palavra, e nós te pedimos, ministra o Senhor sobre nós, e assim, Senhor, o nosso coração será farto com a graça do Senhor. Fala conosco e ajuda-nos, é aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Natal do Senhor Jesus, essa festa, não é? Que para tudo, e até em alguns lugares no mundo onde é proibido pregar o Evangelho, passa a ser permitido no dia de Natal. Não sei se você sabia disso, mas em Bangladesh, por exemplo, que é um país muçulmano, é proibido pregar o Evangelho. Não se pode falar de Jesus, mas tem um dia no ano que a lei daquele país permite durante 24 horas celebrar o Natal. E nesse dia você pode convidar quem você quiser para a festa de Natal e ali celebrar, cultuar, adorar, cantar, pregar, fazer o que você quiser. É o único dia no ano, lá em Bangladesh, em que se pode fazer isso. E aí as igrejas comemoram 24 horas o Natal. E vão lá celebrando, cantando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, pregando. E como lá estão muito próximos da Índia, das festas dedicadas aos deuses, então no dia de Natal eles também comem e oferecem comida para todo mundo. E quem quiser vir na festa pode comer da festa do Natal. E assim, no único dia em que eles podem fazer isso, eles proclamam o nome do Senhor Jesus. Que coisa interessante é que o mundo para. E a gente começa a ver na história que várias guerras pararam nos chamados armistícios natalinos. Para tudo, diz assim, vamos fazer uma pausa na nossa guerra porque é Natal. Parece uma coisa hipócrita, esquisita, louca, mas aconteceu na nossa história várias vezes assim. E a gente fica pensando, por que tanta coisa naquela cena de um presépio, de uma criança que nasce, nessa história tão estranha e esquisita? É porque
a história do Natal tem a ver com coisas tremendas da graça de Deus que estão acontecendo e vão acontecer na vida daqueles que invocam o nome de Jesus. E a profecia de Isaías, um profeta do Senhor, que lá no 8º século, antes de Cristo, fala das coisas que o Pai, que o Deus eterno faria a nosso favor, anunciando que Jesus nasceria. Ele nos apresenta estas coisas grandiosas que estão contidas no significado do Natal. E eu queria nessa noite meditar nelas. Quais são as palavras da profecia? O que foi prometido pelo Senhor muito tempo lá atrás sobre Jesus e sobre aquilo que Jesus faria na minha vida e na sua vida se você e eu deixarmos Ele trabalhar conosco? A primeira coisa que a palavra de Deus promete de forma profética vai aparecer no verso 2, onde diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Sabe quem é Jesus? O Jesus do Natal, aquele que foi prometido desde lá do Velho Testamento em tantos lugares, e aqui nesta profecia, Ele é luz de Deus. Ele é luz de Deus para a escuridão da minha vida. Essa é a promessa. Mas o que quer dizer isso, pastor? Que negócio é esse de luz de Deus para a escuridão da minha vida? A Bíblia nos diz que todos nós um dia fomos vendados e caminhamos por esta vida com os nossos olhos vendados, sem discernir as coisas que são espirituais, sem compreender as coisas que procedem da luz de Deus para nós. E o que acontece é que, como aquele que não consegue enxergar, ou aquele que tem os seus olhos vendados, vive numa profunda escuridão. Eu estava conversando com o Flávio, que trabalha com surdos aqui na nossa igreja, essa semana, e ele me contou uma coisa interessante. Ele disse que num dos cultos passados estava tendo uma apresentação musical muito bonita, e então ele, interpretando, disse: olha, agora está tendo música, eles estão fazendo isso, e nós não temos ninguém cantando, não tem o que interpretar, só tem som, só tem música. E aí uma das pessoas que estavam lá no meio do culto disse em sinais para ele: como eu queria poder ouvir um pouquinho da música, deve ser alguma coisa tão bonita. E ele então disse: e você está conseguindo ouvir alguma coisa? E ele respondeu em sinais assim: só tem um silêncio muito profundo. Eu fiquei pensando, que coisa, né? Isso tudo está acontecendo no meio do culto, as coisas estão acontecendo, na vida é assim. Eu e você vivemos numa escuridão para as coisas do Espírito, e a Bíblia diz que os homens de modo geral vivem essa escuridão. Nós não entendemos muito bem o que significa amor de Deus, graça de Deus, poder de Deus. A gente tem algumas noções destas coisas, mas nós não podemos tantas vezes sentir, perceber, experimentar, desfrutar. Por isso a Bíblia diz que a gente anda em trevas. Mas para cada um de nós que andamos em trevas, tem uma promessa. E que promessa tremenda é essa? Para mim e para você, como aquele surdo que não podia ouvir a música, nós não podemos às vezes entender a dinâmica do mundo espiritual, das coisas do Deus eterno. Existe uma grande luz que pode brilhar aí na tua vida. E quando Jesus veio a esse mundo, uma grande porta se abriu, a porta de que todos nós que andávamos vendados nesse mundo de escuridão, essa venda pudesse cair e os nossos olhos fossem ofuscados pelo brilho glorioso da presença do Salvador na nossa vida, e que as coisas eternas e grandiosas do Deus vivo pudessem nos ser reveladas, e a luz de Deus brilhasse em nós e depois disso através de nós. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Não é somente a manjedoura,
não é somente o presépio, ou uma história bonita, uma árvore de Natal, ou o presente. É entender que Deus, na sua grandeza do amor que tem por você, não quer que você continue na escuridão ou na ignorância das coisas que são grandiosas dele. E então ele mesmo se faz homem, habita entre nós, para que a luz dele brilhe em nós e através de nós. É interessante que, como no caminhar da vida, a gente vai entrando até nesta fome de conhecer as coisas que são eternas, que são grandiosas, que são espirituais. Às vezes nós entramos em confusão ainda maior, porque nós não conhecemos o caminho, vamos tentando tatear, e a maneira de tatear às vezes é tentar experimentar aquilo que não presta. Se você vai tateando, né, e mete a mão na chapa quente do fogão, você descobriu o caminho, né, para queimar a mão, não é? Não é assim? Mas como é que eu vou fazer se eu não consigo enxergar? Eu estou em escuridão. E muitos de nós vivemos assim, tateando pela vida, tentando descobrir, tentando entender, mas se machucando, doendo. Para você e para mim, é que Jesus veio a esse mundo, para o mundo que estava numa escuridão. O Senhor prometeu que um dia ia fazer cair a venda, e a luz eterna do Deus vivo brilharia em nós e através de nós. A segunda promessa que esse texto me dá é de que Jesus não seria apenas a luz na escuridão, mas o verso 3 diz assim: tu multiplicaste este povo a alegria e lhe aumentastes, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. E a promessa era que, através da luz de Deus, através desse revelar do Senhor na nossa vida, a alegria de Deus entraria no coração do homem que estava aflito. Uma alegria diferente, vem de Deus para nós. Quando Jesus andou por essa terra, ele disse aos seus discípulos que, olhando a multidão, olhando as pessoas, ele via aquelas pessoas do seu tempo como ovelhas, esfoladas pela vida, machucadas, cansadas, desgarradas, que não tinham um pastor. É difícil da gente entender o contexto se a gente não conhecer um pouquinho da terra onde Jesus caminhou, porque lá não tem água em qualquer lugar, nem tem pasto verdejante em qualquer lugar. O pastor é que sabe onde tem os poços de água no meio do deserto, e ele sabe onde nas montanhas pode se encontrar pastos verdejantes. E a ovelha perdida e desgarrada subia e descia a montanha, caía pelos penhascos, se esfolava, se ralava toda, estava sedenta a morrer pelo caminho. E Jesus olhou para aquela multidão e disse: olha, esse é o povo que está aqui, um povo ralado pela vida. Você conhece gente ralada pela vida? Eu conheço um monte. Talvez você olhe para o seu braço, para a sua perna, ou quem sabe para o seu coração, e diga: olha, eu estou ralado aqui por dentro. Tem tantas marcas no meu coração. Foi para um povo assim, que uma hora estava tentando uma coisa, outra hora estava tentando outra hora estava tentando outra, e não sabia muito bem para onde ir, porque estava desgarrado e perdido na escuridão, que Jesus veio a esse mundo. Ele é a luz, mas Ele é também o bom pastor que traz para si as suas ovelhas. Por isso, no aconchego dos braços de Jesus, nós vamos encontrar alegria e vamos encontrar paz, mesmo no meio da aflição. Isso não significa que vai ter um tapete vermelho ou cor-de-rosa jogado no chão e você vai caminhar e vai estar tudo maravilhoso, 100%. Não. Na vida você vai ter aflições, vai ter problemas, vai ter lutas, mas que bom é que a gente não está sozinho. A gente anda com Jesus, Jesus anda com a gente, o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza, a alegria do Senhor vem sobre a minha alma, as tristezas do meu coração são trabalhadas pelo óleo do Espírito Santo na minha vida. Que gostoso é saber que Jesus é alegria,
Se você serve a Jesus, você vai entender o que eu estou dizendo. Quantas vezes você já entrou no seu quarto, angustiado, entristecido, desesperado, sem condição de ver o dia seguinte, e lá naquele quarto, sem que tivesse aparecido um raio, um anjo, um trovão, nada disso, simplesmente a presença gostosa de Jesus, você se sentiu tratado, acolhido, abençoado e protegido, e a palavra do Senhor disse: olha, sai desse quarto agora, pode sair, porque eu continuo contigo. E aí você abre a porta do quarto, a cena ainda não mudou, os problemas estão lá, mas você abre e anda e caminha no meio dos problemas, sabendo que o Senhor é contigo. E você vai vendo no decorrer da tua caminhada a graça de Deus sobre a tua vida. Eu estava conversando com uma irmãzinha aqui agora há pouco, né? Ela disse: recebi os meus exames. Essa irmã tem um câncer, não é? E nós temos orado pela vida dela, e ela tem orado, a família tem orado, os irmãos queridos aqui têm caminhado, e ela me disse assim: pastor, graças a Deus, todos os meus outros órgãos estão sãos, graças a Deus, o Senhor tem me dado graça. Falou com tanta alegria, no meio de um câncer. Sabe por quê? Porque o Senhor anda com ela todos os dias da sua vida, não é, irmã? Está andando com a irmã. Isso não é utopia, é o pastoreio do Senhor Jesus. Você tem luta, você tem problema, você tem angústia, você tem dificuldade, você tem situações que você não sabe o que você vai fazer, mas o Senhor Jesus anda conosco, e o Senhor Jesus é quem nos consola, e o Senhor Jesus é quem nos orienta e diz: vem cá, minha ovelha, a minha vara e o meu cajado te consolam. Às vezes, o pastor cutuca a ovelha: sai daí. E gente, dói daquela cutucada da vara do pastor, não é? Não dói? Às vezes na nossa vida é assim, mas que segurança é saber que o pastor está zelando pelos meus passos, Jesus está cuidando da minha vida. A promessa do Senhor lá no passado é que um dia Ele, o Deus vivo, se faria carne, habitaria entre nós, e nós que andávamos em escuridão poderíamos ver a luz que vem do céu, e nós que estávamos aflitos, desgarrados, esfolados pela vida, teríamos uma nova alegria, a alegria de ter um pastor bendito e amado, que vai conduzir o nosso caminhar. O verso 4 diz uma outra coisa tremenda, diz assim: porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Olha só que coisa tremenda. Quando Jesus viesse, essa era a profecia, quando o reino dos céus começasse a invadir essa terra, porque é isso que está acontecendo nesse tempo do Senhor Jesus na nossa vida. Sabe o que ia acontecer? O jugo da opressão do diabo colocado sobre nós seria arrebentado. Sabe, cada um de nós estávamos debaixo do poder das trevas e a gente não sabia. Se você ler Efésios capítulo 2, Efésios 2 vai dar um choque, vai mexer com o seu coração, porque ele vai dizer algumas coisas que são tremendas. Ele vai dizer que todos nós, sem exceção, éramos desobedientes a Deus, que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que todos nós, sem exceção, estávamos fazendo a vontade, ou melhor, cumprindo os desejos da nossa carne e servindo a alguém que não é Deus. E por isso nós nos tornamos filhos da ira de Deus, filhos, mas que merecem a ira de Deus. É isso que a Bíblia diz. E o pior é que essa canga, esse jugo colocado sobre nós é pesado. A gente está andando pela vida meio encurvado. E a promessa de Deus é que quando Jesus viesse à nossa vida, ao nosso coração, à nossa terra, e pela fé Ele entrasse dentro da nossa alma,
o jugo pesado da opressão de Satanás. E aqui nessa figura profética, o bordão do seu ombro, aquele cetro que vai lá, encosta e diz: você está aqui debaixo da minha autoridade, seria arrancado. O Senhor Jesus colocou isso de uma outra maneira. Ele disse que quando uma família, uma pessoa está oprimida por um tirano, não tem jeito de a gente separar e tirar aquela pessoa da tirania, sem que alguém mais valente, mais forte do que aquele tirano, entre naquele lugar, amarre o tirano, e você então possa sair com liberdade. Essa é a figura que está nos evangelhos. Jesus contou essa parábola, e ele estava dizendo exatamente isso. Sabe quem é aquele que vai e enfrenta a opressão satânica sobre a tua vida? Esse é o Senhor Jesus. Ele vai lá e pega todas essas coisas aí que estão oprimindo o teu coração, desse mundo espiritual do mal, que vem de Satanás, e Ele é que limpa, Ele é que tira, pelo poder e pela autoridade que Ele tem no sangue que Ele verteu na cruz do Calvário. Ele é criador, e poder e autoridade Ele já tinha, mas eu e você abrimos porta para Satanás trabalhar na nossa vida. Os nossos pecados nos fazem servos do pai da mentira, do príncipe desse mundo. E foi por isso que Jesus veio a esse mundo, nasceu, morreu por nós, verteu o seu sangue, para que o preço do pecado, que é a morte, Ele tivesse pago por mim e por você. Por isso, Ele pode tirar o jugo pesado de sobre os nossos ombros. Palavras do Senhor Jesus são estas, que dizem assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é assim que diz a palavra? E ele disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos nós andamos perdidos. Todos nós andamos debaixo de algum tipo de opressão. E como nós precisamos de Jesus. Como nós precisamos de Jesus. Jesus é o Salvador bendito e amado, que faz essa obra tremenda na nossa vida. Versículos 5 e 6 vão me ensinar coisas tremendas. Diz assim: porque todo o calçado daqueles que andavam no tumulto e toda a capa revolvida em sangue serão queimados, servindo de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros. Sabe quem é Jesus? Jesus é o Rei divino. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é tremendo. É Ele quem quebra o jugo pesado, mas não somente quebra o jugo pesado, mas Ele instala o seu reino no nosso coração. Perguntaram os discípulos a Jesus: onde está o reino de Deus? E eles estavam pensando num reino político, num reino econômico. Eles estavam pensando nos romanos. Os romanos têm que ir embora, nós temos que fazer uma revolução aqui, econômica e política. E de repente Jesus diz assim: olha, o reino de Deus está perto, tão perto, está aí no seu coração. Porque o reino do Senhor Jesus não é uma instituição política, econômica. O reino do Senhor Jesus é espiritual, é tremendo. Ele faz coisas tremendas e eternas na nossa vida. Por isso o reino de Deus é instalado dentro do nosso coração, e Ele se transforma no Rei da nossa vida. Não dá para andar com Jesus, nem se dizer cristão, se Jesus não for o Rei do seu coração. E se o trono dele não estiver instalado na tua vida, e se a tua alma não for o lugar onde Ele possa ministrar graça, mas também autoridade. E muitos de nós fugimos desse encontro vivo e real com Jesus, não porque não queiramos luz no meio da escuridão, nem porque não desejemos ser tratados das feridas da nossa alma, ou muito pelo contrário, de não ser liberto, quem sabe, da opressão satânica.
mas muitos de nós tememos ter esse encontro e essa entrega com Jesus, porque não desejamos que Ele seja Rei da nossa vida. É interessante como o homem tem dentro de si um desejo pelo poder e pelo controle, como nós imaginamos que somos semideuses, como nós gostamos dessa ideia de que somos poderosos, de que sabemos, de que conhecemos. Eu estou lendo o testemunho de um bruxo que se converteu ao Evangelho, e ele começa a contar como é que ele ficou apaixonado pela bruxaria. E tem algumas frases que são muito interessantes. Ele disse assim: eu queria, através do conhecimento, adquirir poder. E eu fiquei pensando, puxa vida, não é só bruxo que pensa assim, né? A gente vai para uma faculdade às vezes, né? Faz pós-graduação, faz doutorado, faz isso, porque através do conhecimento a gente quer poder, através das influências a gente quer poder, e na verdade o que a gente quer é controlar o mundo que está ao nosso redor. Não é verdade? Eu quero, você quer, todos nós temos esse negócio metido aqui dentro do coração. E sabe por que nós não deixamos Jesus ser o Rei da nossa vida? Porque a gente tem que entregar o domínio para Ele. E quem vai ter o controle não é mais você, é o Senhor da glória. E essa talvez seja a decisão mais complicada. Mas eu não vou fazer o que eu quero? Não, você vai fazer o que Jesus quer. Não, mas eu não sei se eu vou querer o que Jesus quer. Não é isso? Eu me lembro de uma moça que ela dizia: pastor, a cada vez que o senhor prega eu sinto o meu coração arder, mas quando o senhor faz apelo eu fico bravo com o senhor. Eu falei: por quê? Porque o senhor fala que a gente tem que entregar a vida para Jesus. Eu não quero entregar o controle da minha vida para ninguém, nem para Deus. Ela colocou em palavras o que às vezes passa no teu coração. E se Deus quiser uma coisa para a minha vida que eu não quero? Pode acontecer que Deus queira uma coisa para a tua vida que você não quer? Pode? Claro que pode. Eu seria um mentiroso se eu dissesse para você que não pode. Mas então por que eu vou entregar o controle para Deus? Porque menos do que isso é tolice. É andar como essa ovelha desgarrada no meio da escuridão a vida inteira. É por isso que tem muita gente que, apesar de toda a oportunidade da graça de Deus, continua machucada pela vida, desgarrada, esfolada, não porque não possa ter o pastor eterno sobre si, simplesmente porque não querem receber o controle do seu Senhor. Ele é o Rei, e se você não quiser Jesus como Rei na sua vida, eu quero dizer para você que você não pode ter Jesus. Hoje a gente se submete à autoridade dele e hoje a gente não tem nada com ele. Essa é a palavra de Deus. A quinta coisa que eu aprendo nesse texto é que ele é um maravilhoso conselheiro. E quando ele entra dentro do nosso coração, ele é rei. Mas ele é o rei que se inclina do seu trono para ouvir a sua voz. Há um salmo que diz exatamente isso, que o Deus eterno está sentado no seu trono de majestade, mas quando você diz Pai, ele se inclina no seu trono para dizer: diga, meu filho. Que coisa tremenda! Ele é o Senhor do universo, ele é o todo-poderoso, ele é o glorioso, mas ele é o conselheiro da tua alma. Quando você clama ao Deus Todo-Poderoso, quando você clama ao Senhor Jesus, Ele se inclina, Ele conversa com você, Ele revela a sua glória para você. Que coisa tremenda! A Bíblia diz que Deus não faz nada sem avisar antes o que Ele vai fazer aos seus servos, os profetas. Não é tremendo isso? Deus é todo-poderoso, Ele é Senhor de tudo, mas Ele te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto, que Ele revela os seus planos antes. Isso aqui foi dito 800 anos antes de Jesus nascer, para provar que isso é verdade. Agora, quando você está lidando com os problemas da tua vida,
Você não vai receber um mapa dizendo, olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não. Mas Ele vai como conselheiro tratar da tua vida. Ele vai dizer, sai dessa, sai, isso é confusão, para com isso. Ou entra, vai de cabeça, porque eu estou contigo, não tenha medo não. Olha, segura agora, espera um pouquinho, porque você não sabe o que eu estou preparando para você. É assim que Deus trabalha. Quantos aqui já ouviram esse sim, esse não e esse espera de Deus muitas vezes na sua vida? Levanta a mão, quero ver aqui. Vocês são testemunhas de que Jesus é conselheiro, que Ele fala, que Ele se manifesta. A Bíblia diz que Ele é o Deus forte. E sabe qual é a maior figura que vem na minha cabeça quando eu penso no Deus forte? Eu penso no castelo forte que a gente canta, né? Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. É a ideia de que em tantos momentos da vida eu me sinto tão pequenino, me sinto tão fraquinho, e que esse Deus eterno, que é Rei, que se curva para ouvir a minha voz, porque me ama, é aquele que sai do seu trono de glória para abraçar os seus filhos e dizer, entra aqui nos braços do teu Pai, caminha comigo. E você sabe que às vezes me emociona imaginar que algumas vezes, em algumas batalhas da minha vida, Deus mandou anjos na minha frente. Mas muitas vezes Ele não mandou anjo nenhum, Ele foi comigo. Não é tremendo isso? Porque mandar um anjo, mandar um assessor, é fácil. Mas saber que o meu Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, Ele desceu do seu trono de glória e me abraçou. Vem cá, filho, eu vou andar com você. Só o Pai faz isso. Só o Pai. Não é verdade? O meu Pai é o meu castelo forte, o Deus eterno, e eu me abrigo nele. Promessa. A Bíblia diz que Ele é o Pai eterno. Ele é o Pai que existiu todo o tempo, que vai existir para todo o tempo. Mas mais do que isso, Ele está preparando para mim um lugar na eternidade dele, para mim morar com Ele. Quando Jesus se despediu dos seus discípulos, Ele disse, olha, vocês não precisam temer, não fiquem com o coração turbado e angustiado, porque eu vou subir para a casa do meu Pai, e na casa do meu Pai há muitas moradas. E o que Ele foi fazer? Preparar um lugar. Já pensou? Um dia a minha existência nessa carne vai mudar. É isso que a Bíblia diz. Se eu tiver passado pela morte, o Senhor vai dizer, levanta e eu vou ressuscitar. A Bíblia diz isso. Meu corpo vai ser transformado à semelhança do corpo da ressurreição de Jesus. E Ele vai me convidar para morar com Ele na casa dEle por toda a eternidade. Se eu não passar pela morte, no dia em que Ele voltar, diz a Bíblia, e Ele estiver nas nuvens, Ele vai estar vindo primeiro com todos aqueles que Ele ressuscitou, diz a Bíblia assim, e vão estar nas nuvens com Ele. Mas se eu não tiver morrido, Ele vai dizer, vem. E todos aqueles que andam com o Senhor e têm esse compromisso de vida com Jesus, há um piscar de olhos, diz a Bíblia, assim, ó, serão transformados no seu corpo mortal, no corpo incorruptível e imortal, à semelhança da ressurreição de Jesus, e se encontrarão com Ele nas nuvens. E a palavra de Deus diz que nós vamos habitar as mansões celestiais que Ele preparou para nós. A Bíblia diz que quando Estevão foi apedrejado, e a gente dizia, o que é que vai acontecer na morte? Quando Estevão foi apedrejado, e ele viu diante dele o céu aberto, e ele percebeu com os seus olhos o Senhor Jesus que se levantava ao lado do Pai, se levantava no trono, porque a Bíblia diz que ele está sentado ao lado direito do Pai, mas Estevão viu ele de pé, para receber o filho Estevão no lugar das moradas celestiais. Eu dou graças a Deus porque Ele é meu Pai eterno, e que todas as promessas que Ele tem feito para mim não são utopia nem mentira, são verdade e vida.
E andar com Jesus nessa vida é bênção de luz na escuridão, alegria no meio da aflição, liberdade no meio do cativeiro, é a alegria do Rei de Deus, Rei divino está dentro do nosso coração, é a alegria do conselho para cada dia, é a alegria dessa fortaleza que é estar no castelo forte de Deus, mas é certeza de vida eterna, essa é a promessa de Deus, para sempre, com Ele. E nada vai poder me separar. E termina esse texto com esta promessa de que Jesus seria o príncipe da paz. Onde Jesus entra, Ele deixa a paz. E a paz não é a ausência de conflitos na nossa vida, porque no mundo nós temos aflições, mas a paz é um estado de alma, onde eu estou bem. Eu me lembro de uma ovelha minha, que a mamãe dela estava doente, ela era solteira e muito ligada com a mamãe, e ela estava percebendo que a mamãe ia partir. Uma hora dessa ela disse: pastor, eu estou em crise, eu não sei o que vai ser a minha vida depois que a mamãe falecer, eu não sei como eu vou resistir o funeral, eu não sei como é que vai ser tudo isso, porque eu já estou pensando nessas coisas e estou angustiada no meu coração. E eu abri a palavra de Deus a respeito da paz e falei: olha, filha, você tem uma promessa do Pai, a promessa de que Jesus ia ser paz dentro da sua alma, a promessa de que essa paz ia exceder o entendimento, e você pode ter certeza que a paz do Senhor vai acompanhar a sua vida. A mamãe dela faleceu, tocou o telefone em casa, e eu peguei o carro, saí para atender a família, e quando cheguei naquela casa, logo procurei aquela moça e disse: como é que está o seu coração? Ela olhou assim para um lado, olhou para o outro, que a família estava toda lá, e falou assim: pastor, eu estou me sentindo esquisita. Eu falei: por quê? Porque eu achei que eu ia estar desesperada, me descabelando aqui, mas tem uma paz tão grande no meu coração. Aí eu abracei aquela moça e nós começamos a chorar e disse: essa é a paz do Senhor Jesus sobre a tua vida. É paz. Ela disse: mas será que os outros vão entender o que está acontecendo comigo? Eu estava se sentindo culpada por sentir paz. Ele disse: olha, talvez eles não entendam, mas você sabe que a promessa que Ele te fez lá naquele dia, no passado, está se cumprindo agora. Ele é a sua paz. E eu me lembro do funeral, do culto, e no meio do culto ela era muito extrovertida, ela é uma moça muito extrovertida, ela foi lá na frente da igreja. Ela disse: olha, gente, eu estou me sentindo até culpada diante de vocês, mas eu quero dizer que a paz de Jesus está dentro do meu coração. Eu estou com saudade da mamãe. Eu não sei como é que vai ser minha vida sem a mamãe, mas eu tenho a paz de Jesus dentro do meu coração. Sabe, andar com Jesus é entrar numa dimensão nova de vida, onde a paz dele permeia o nosso coração e excede o meu entendimento. Nem sempre eu vou compreender, nem sempre eu vou compreender o que é que está acontecendo, mas eu vou sentir que a presença dele me é suficiente. Eu queria terminar essa meditação orando com você. Cada uma destas coisas que eu falei foram profecias do que Jesus faria 800 anos antes de Jesus nascer. Mas hoje elas são realidades que eu posso desfrutar, que você também pode desfrutar. Eu não sei como é que vai a tua vida. Talvez você se sinta tateando no mundo espiritual. Eu não sei muito bem, eu não entendo muito bem. Eu quero convidar você a abrir o teu coração e dizer: Jesus, entra com a tua luz aqui dentro, porque eu quero enxergar as coisas que são do teu espírito. E olha, você pode achar que essa oração é uma oração boba, uma oração sem efeito prático, mas eu vou dizer para você: experimenta, que você vai ver o que vai acontecer na tua alma, porque Deus vai ouvir essa oração, Jesus vai ouvir essa oração,
e a luz de Deus entra dentro da nossa vida. Talvez você se sinta uma pessoa oprimida, sabe, pesada, carregada. Não precisa ir em nenhuma sessão de descarrego não, viu? Você precisa de Jesus, porque Jesus entra no nosso coração e Ele troca o fardo que está sobre os nossos ombros. Ele tira esse fardo pesado que afeta a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa saúde e integridade, e Ele coloca a graça dele sobre o nosso coração. Você precisa de Jesus aí dentro de você. Talvez você esteja se sentindo aflito, esfolado, machucado, já bateu a cabeça aqui, acolá, ali, foi, fez, voltou, aconteceu, mas está doendo, está doendo. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, Jesus é o pastor amado que diz: ovelhinha, chega pertinho de mim agora, chega, eu quero te ensinar o caminho. E eu quero dizer para você que Ele é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero dizer para você que Ele é o Rei, e Ele precisa estar aí no teu coração. Ele é o conselheiro, você precisa ouvir a sua voz. Ele é o castelo forte que você precisa, mas você precisa clamar Jesus. E o que eu gostaria de fazer nessa noite é um clamor sincero, espontâneo, comprometedor, porque se não for comprometedor não tem sentido. Onde eu vou dizer: Jesus, entra no meu coração, faz diferença na minha vida. Por isso eu queria convidar você, a quem o Espírito Santo está falando nessa noite. Você sabe que essa mensagem foi escrita com o dedo de Deus para você. Você sabe que o Espírito Santo de Deus te sacou, te puxou para esse lugar nessa noite de propósito, para que você pudesse ouvir essas coisas. Por isso, se você tem essa compreensão dentro do teu coração, se você tem essa percepção dentro da sua alma, não vai embora do mesmo jeito que você entrou. Vamos fazer algo tremendo aqui hoje. Vamos dizer: Jesus, eu ouvi a tua voz, e eu estou pedindo socorro, eu estou pedindo misericórdia, eu estou pedindo: entra dentro da minha alma, eu estou pedindo: faz alguma coisa dentro do meu coração, porque sou eu quem preciso de ti. Se você é essa pessoa, eu queria muito orar com você. Se você é essa pessoa, o Espírito Santo já testificou isso com você. Por isso eu vou te pedir uma coisa tremendamente comprometedora, porque as coisas com o Senhor são sérias. A gente não brinca com Ele. Ele é Senhor, Ele é digno da nossa seriedade. Eu vou pedir que você se levante do seu lugar, que você venha aqui à frente, nós vamos orar juntos. E quero dizer para você: não se envergonha daquele que ama você a ponto de morrer na cruz do Calvário por você. Se Ele estiver chamando você, entenda que isso é um privilégio e que é uma bênção sobre a tua vida. Há alguém a quem o Espírito Santo está falando hoje dessa maneira? Você sabe que é com você? Então vem agora, eu quero orar com você. Sai aí da galeria, sai daqui de baixo, sai de onde você estiver, mas vem vindo, porque o Senhor está te chamando. Ele quer fazer algo novo na tua vida. Quem mais o Senhor está chamando? Pode levantar agora, em nome de Jesus. Pede licença para quem está do teu lado e vem. Pode vir, em nome de Jesus. Venha, porque é o Senhor que está falando no teu coração. Se Ele está falando, vem com alegria, vem com prazer, porque é o Senhor, o Rei do Universo, se curvando e dizendo: vem cá, meu filho, estou te chamando, quero tocar a tua vida, quero tocar, quero abençoar, quero transformar. Quem mais o Espírito Santo está chamando? A gente pode sentir a presença do Espírito aqui, não é verdade? A gente sabe que Ele está falando com muita gente aqui. Então, se Ele está falando com você, não luta não. Você já lutou a vida inteira. Chega, deixa Ele fazer a obra de Deus aí, a obra que Ele tem para você na sua vida. A gente vai estar cantando esse hino juntos agora, Santa Presença, porque a gente está na presença do Senhor. E se o Espírito Santo de Deus estiver tocando o seu coração, aproveita esse tempo e vem logo, em nome de Jesus, vem logo, tá?
E eu queria convidar nesse momento de oração, para me ajudar a ministrar, os líderes de célula, os discipuladores. Eu queria convidar os diáconos da igreja que estão aqui, que cada pessoa aqui tivesse um companheiro de oração, e que a gente orasse juntos daqui a pouco. Eu vou orientar como vocês vão orar, mas que a gente estivesse junto aqui agora, nesse momento de oração, na presença do Senhor. Enquanto eles vêm para me ajudar, cantemos ao Senhor agora. E se Deus estiver falando ao seu coração, aproveita agora e vem, em nome de Jesus, que esse é teu tempo na presença do Senhor. Gostoso estar na presença do Deus eterno, não é? Agora a gente vai orar, tá? E a Bíblia diz como é que a gente tem que orar. A gente ora ao Pai em nome de Jesus. É assim que a gente ora. E a primeira oração que a gente tem que fazer é uma coisa que só você pode fazer. Eu não posso fazer por você. Depois eu quero orar por você. A Bíblia diz que é uma oração de confissão. Que negócio é esse de confissão? É quando a gente concorda com Ele. A palavra confessar na língua grega é homologel, de onde vem a nossa palavra portuguesa homologar. A gente diz: eu concordo, Senhor. O Senhor falou ao meu coração que eu estava
em escuridão. Eu concordo com o Senhor. O Senhor falou ao meu coração que eu estou esfolado pela vida e que preciso de um pastor. Eu concordo, Senhor. Eu concordo com aquilo que o Senhor ministrou no meu coração e eu estou buscando que o Senhor mude essa história para mim. E só o Senhor pode fazer isso. E aí você vai usar as tuas palavras, do teu jeito. E se você puder colocar coisas concretas, sabe, que fazem parte da tua história, da tua vida, que eu não sei, que ninguém sabe, só você e Deus sabe, você coloca diante dele agora e apresenta a tua vida inteira. Não entrega só um pacotinho da tua vida, faz você inteiro colocado na mão de Deus, assim, olha, eu quero inteirinho, Senhor, ser tua, ser teu, sentir que o Senhor me acolhe na tua graça. Você usa as tuas palavras do teu jeito e faz essa primeira oração. Depois, em seguida, eu quero orar por você e quero pedir que a bênção do Pai se derrame sobre a tua vida, tá bom? Então ora do teu jeito, com as tuas palavras, baixinho, ninguém precisa ouvir não, só você e Deus, tá? E em seguida a gente vai orar uns pelos outros agora. Querido Senhor, eu sei que muitas orações estão subindo até o teu trono de graça. Elas são orações de confissão e de entrega. Com as próprias palavras da sua boca, eles estão dizendo que precisam da misericórdia do Senhor, que desejam a presença do Senhor, que abrem a porta do coração para que o Senhor seja o Rei dentro dos corações e da vida. Ó Pai, escuta o clamor desses teus filhos, inclina os teus ouvidos, não somente para ouvir, mas para ministrar a tua graça. E eu quero te pedir uma coisa muito especial, Senhor, abre as janelas do céu agora e derrama do teu Espírito Santo aqui sobre os teus filhinhos. Mas derrama, Senhor, de modo tremendo, poderoso do teu Espírito, e que no coração de cada um deles reine o Senhor, que o Senhor esteja instalando o teu reino, o teu trono, a tua glória, e que tantas coisas que eles não conhecem, que eles não sabem, eles possam aprender do Senhor, que o teu Espírito Santo seja o professor particular, que o Espírito Santo seja o selo que tem a marca de propriedade do Deus vivo, que o Espírito Santo seja o libertador e o transformador de todas as garras malignas sobre esta vida. Ó Pai, eu quero te pedir que aquilo que o Senhor nos prometeu em profecia se cumpra em realidade agora na vida dos teus filhos. Escuta, Deus, a nossa oração e ministra a tua graça. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse companheiro que está aí do teu lado de oração é porque às vezes na nossa vida a gente tem alguma coisa específica que a gente gostaria que alguém estivesse orando por nós. É um problema, às vezes, uma situação de família, uma outra coisa. Não dá para você contar a história toda, tá? Você diz, olha, ora pela minha casa. Ora porque o meu coração está machucado, tem amargura aqui dentro, tá? Ora porque eu não sei como é que eu vou resolver essa situação. E essa pessoa veio até a frente para orar com você. Ela não é poderosa em si mesma. Todos nós somos de carne e osso, pecadores, cheios de defeito. Todos nós, não tem ninguém que não seja pecador. Ele só é seu companheiro, tá? Tá junto como um irmão, tá do teu lado nessa hora. Ele vai orar por você. E eu queria desafiar você que é companheiro de oração, assuma um compromisso de ajudar essa pessoa a crescer na fé, de acompanhar essa pessoa. Pega o telefone, liga, não é? Diz, olha, minha casa está aberta. Se tem um grupo de oração, diz, olha, vem para o nosso grupo, vamos estar juntos, vamos nos fortalecer, e que assim haja integração, tá bom? Então você pode fazer o seguinte, aí mesmo onde você está,
não é? Ou você pode puxar um pouquinho mais para o lado, para o outro, para ter um pouquinho mais de liberdade. Você ora com a pessoa que está do teu lado, pergunta por que eu devo orar, e ora. Depois troca teu endereço, teu telefone, o que vocês puderem, para vocês serem companheiros, tá? Cuida dessa preciosidade de Deus, que Deus vai pedir contas para nós, tá bom? Que Deus os abençoe. Como é que está o Paulinho? Ó, gente, eu queria pedir oração por quarta-feira, hein? Quarta-feira é nosso último almoço evangelístico. Traga aqui os seus convidados para a gente almoçar junto e falar da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre Natal, sobre o significado de Natal na quarta-feira. Mas eu queria que vocês orassem por mim, porque quem vai falar sou eu quarta-feira. Eu sempre peço oração pelos outros, agora vai pedir por mim, né? Eu quero que vocês orem por mim. Quero que vocês orem pela minha saúde. Essa semana é uma semana bastante pesada, tá? Eu vou falar todos os dias. Alguns dias eu falo 2, 3 vezes, tá? E eu queria pedir que vocês estivessem orando por isso, para que Deus abra a porta, dê palavra, mas também pela saúde, não é? E que a graça de Deus se manifeste. E se você ainda não se inscreveu para o retiro, já ouvi aqui um burburinho que está acabando as vagas, tá? Então não esquece disso. Se você não se inscreveu para o jantar, tá? Do dia 31, eu sei que na hora todo mundo quer, né? Então, mas a gente precisa preparar para o número adequado de pessoas. Então faça a sua inscrição, passa aqui o dia 31 conosco na vigília, meia-noite nós encerramos o culto e você desce, janta conosco e celebramos em família. Amém. Você sabe que no próximo sábado vai ser então a apresentação da serenata lá da cantata lá na Ópera de Arame. Você pode pegar os convites na saída lá. São 2 quilos de alimento, uma apresentação às 19 e uma às 21 horas, tá bom? Você pode procurar isso durante a semana. Queria convidar você a ficar em pé para que a gente pudesse encerrar juntos aqui. E que bom foi nós adorarmos ao Senhor juntos, né? Que bom foi nós sentirmos a presença do Senhor juntos aqui. E vemos Deus falando e Deus atuando. Eu queria sair daqui junto com você, dizendo essa palavra Jesus, que doce nome. Queria sair com você aqui, que você tivesse com essa palavra constantemente no teu coração. E durante a tua semana agora, como for a tua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o sábado, o domingo, em qualquer instante da sua vida que você estiver vivendo, lembre-se desse nome Jesus, a verdadeira razão para que ele veio, o verdadeiro sentido de tudo, e que você possa realmente estar clamando pelo nome dele, amém? Você pode dar a mão para quem está próximo de você e a gente encerrar juntos? Só de ouvir a tua voz, só de sentir, Senhor, teu amor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir, Senhor, a tua voz, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração.
de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Senhor, nós louvamos o Teu nome essa noite e adoramos a Ti desde que nós chegamos aqui, Senhor. E como foi bom desde o início, Pai, a gente realmente pedir, Senhor, que o Senhor se fizesse presente aqui neste lugar, Senhor. Que bom foi, Pai, a gente poder cantar, louvar e adorarmos a Tua presença essa noite. Mas melhor que tudo isso, Pai, é sentirmos a Tua presença aqui em nosso meio. E sentimos essa paz, Pai, essa paz que inundou este lugar, essa paz que inunda a nossa vida, Senhor. E é capaz, Pai, o Teu amor de transformar corações, Deus. Quantas vidas entraram aqui hoje, Pai, contentes, alegres, mas quantos entraram aqui com o coração amargurado, com o coração angustiado? Quantos entraram aqui, Pai, com tantos problemas da vida, aprisionados, Deus? Mas tenho certeza que a Tua presença aqui neste lugar libertou tantas vidas aqui, Senhor. Tenho certeza, Pai, que a Tua paz que se fez presente aqui neste lugar, Senhor, está fazendo com que esses corações que estavam angustiados estão saindo aqui com a esperança que nós encontramos em Ti, Senhor. Estão saindo aliviados, Pai, e com respostas. Mas, Pai, que nós possamos estar sentindo isso todo dia da nossa vida, Senhor. Que possamos estar buscando a Tua presença, Pai, a cada dia, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que não nos nega, Pai, toda vez que nós buscamos a Ti, Senhor. O Senhor não nos nega, Pai, ouvir a nossa oração. E o Senhor não nos nega a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor pela nossa vida. Portanto, nos abençoe essa semana, Senhor. Queremos pedir a Ti, em especial pela vida do pastor Pascoal aqui, Senhor. O Senhor sabe que no final de ano tantas atividades, e o Senhor sabe como é que está a saúde dele. Que o Senhor continue tocando na sua vida, Pai, com a sua mão saradora, a sua mão curadora, Senhor. Que o bálsamo, Pai, que possa vir de Ti seja derramado sobre a vida do pastor Pascoal a cada momento e a todo instante. Que a sua unção esteja sobre a vida dele, Senhor, a cada momento, Senhor. Que o Senhor esteja renovando as forças, Pai, restaurando a força do pastor Pascoal, Senhor. E a gente sabe, Pai, que ele tem sido usado por Ti. Nós somos prova disso, Senhor. Porque por tantas vezes o Senhor já usou o Teu servo aqui para ministrar aos nossos corações, Deus. A gente sabe que o inimigo, Pai, muitas vezes vem com batalhas, lutas, Pai. E muitas vezes ele tenta colocar situações, Pai, que muitas vezes são embaraçosas, Deus. Mas nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor tem mandado anjos para estar ao lado dele, Senhor. O Senhor mesmo muitas vezes tem estado com ele, Pai. Mas que nessa próxima semana, Senhor, ele continue sentindo esse Teu cuidado, esse Teu amor de perto, Pai. Que ele continue sentindo bem forte, Senhor, a Sua mão sustentando a mão dele, Pai. E que seja assim também com cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Pai, a gente está sentindo a mão dessa pessoa que está ao nosso lado, Senhor. Mas que as Tuas mãos possam estar sobre as nossas mãos, Pai, nos sustentando. Nos abençoe, Deus, e nos guarde. Agradecemos e louvamos a Ti por tudo que o Senhor fez aqui hoje, Deus. E por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Guarde-nos, Pai, até chegarmos às nossas casas, Pai, nos nossos lares. E nos protege, Senhor. É assim que oramos a Ti, Senhor, pela dependência que nós sabemos que temos de Ti, Senhor. E porque nós queremos realmente dar toda a honra e toda a glória ao Teu nome, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus aqui nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Dá um abraço bem apertado em quem está perto de você. E abençoe essa vida e desejo uma boa semana para ela aí. Amém? Que Deus abençoe a todos. Foi inaugurado o novo templo da nossa congregação em Jardim Industrial 2, no município de Araucária. Iniciada há 12 anos, a congregação conta com 70 membros que já estão se reunindo com seus familiares e visitantes no salão de cultos com capacidade para 200 pessoas. Eu, quando pego o violão para tocar os hinos, eu olho e deixo de ser artista. Eu passo a ser um instrumento
e ele passa a ser o artista que através da gente nos usa, né? Robson Miguel, batista e o maior violonista brasileiro na atualidade, apresentou-se em Curitiba no último dia 1º. Ele foi trazido à nossa cidade pelos homens de integridade da PIB com o objetivo de ajudar a construção do novo templo com parte da renda das bilheterias. Por causa de uma série de dificuldades, quase foi suspensa a apresentação uma semana antes. O coordenador de arrecadação financeira da Comissão de Construção da PIB, Hélio Correia, manifestou sua admiração e gratidão aos organizadores do concerto de Robson Miguel. É maravilhoso ver que pessoas não sucumbiram às pressões que o inimigo preparou, tentando impedir que uma obra como esta viesse a se concretizar. Parabéns ao movimento Homens de Integridade da PIB. Parabéns por aqueles que têm a visão de que a igreja precisa crescer para atender a demanda do Evangelho, pregar o Evangelho para todas as pessoas. Eu acho que na minha trajetória um dos motivos maiores, sem dúvida, nem acho, tenho certeza, que é ter Cristo aqui no meu coração. Eu sou, sobretudo, um servo de Deus. O Nataleluia lança uma boa pedida para presente de Natal. É o Kit Nataleluia, que tem um filme com a história de Jesus, uma fita cassete com mensagem do pastor Pascoal, uma história infantil e 6 músicas, um calendário de mesa para 2002, sachês, um cartão de Natal e convites para a apresentação do Nataleluia. Tudo por apenas R$ 15.